Boa noite! Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras. Primeiramente, como de praxe, vamos agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade, pelo dia de hoje. Rogar a Jesus que permita aos bons espíritos nos assistir através das nossas intuições, na matéria que nós vamos estudar juntos na noite de hoje. Que a paz do Cristo faça morada em nosso coração, hoje, agora e sempre. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, estamos estudando Mediunidade do livro Consolador, do Emmanuel, pelo nosso querido Chico, né? Hoje nós vamos dar sequência, então, no nosso bate-papo. Na questão 393 do livro Consolador, como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-se os efeitos? E Emmanuel nos responde: a obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias. Emmanuel foi bem claro, né? E Jesus também no Evangelho tem passagens que nos fala a respeito, né? Inclusive ele orientando os apóstolos que disseram que os apóstolos foram reclamar ao Cristo que não conseguiam expulsar o demônio, né? E Jesus disse que aquele tipo de demônio exigia muito oração e jejum, ou seja, lá naquela época Jesus já ensinava que não basta querer, tem que ter algumas características essenciais. E aqui Emmanuel está nos colocando que é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não basta a fórmula, como ele diz. Eu te expulso em nome de Jesus, sai capeta, sai Satanás, não vai resolver nada. Não. O que vai resolver é esse irmão que está naquele papel dito de obsessor naquele momento, sinta no quem o está doutrinando esse amor universal no coração daquela pessoa. E eles sabem, né? Da boca para fora nós falamos qualquer coisa. Agora, sentir o que nós estamos colocando, inclusive usando o nome de Jesus, é outro departamento. E que o Emmanuel nos observa muito bem. Não bastarão as fórmulas doutrinárias. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Ora, eu estou tentando ajudar o obsediado e o obsessor. Eu tenho que ter, no mínimo, um pouquinho de misericórdia, de fraternidade para ambos. Né? Não vamos crucificar um em detrimento do outro. E continua Emmanuel. Os que se entregam à tarefa de cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Quem é o médium perturbado? É aquele irmão que está procurando a casa para ser tratado, que está sofrendo um processo obsessivo. Por que médium? Porque todos somos médiums, né? Nós já estudamos sobre isso. Então, antes de tudo, nós temos que esclarecer aquele irmão querido que ele também tem a sua parcela naquela simbiose de obsessor-obsediado.
ele também precisa entender que ele precisa se iluminar interiormente, se melhorar, mudar de comportamento, porque nós vemos muito nas casas espíritas irmãos nossos que vão, fazem o tratamento de desobsessão 1 semana, 2, 3, melhoram, ficam tranquilos, vão embora. Não passa muito tempo, lá estão esses companheiros de volta na casa, procurando novamente o tratamento da obsessão. Aí se pergunta, mas o espírito voltou? Não! O espírito foi socorrido, a misericórdia divina o socorreu. Ele conseguiu outra companhia, talvez no mesmo nível, ou talvez pior, porque ele não se modificou, ele não mudou o seu modus operandi, continuou na mesma linha de pensamento, de ação, né? E esse esclarecimento é necessário. É indispensável a dedicação, a fraternidade, para que a gente possa esclarecer esses irmãos, tanto de um lado quanto do outro da vida. Continua Emmanuel. Se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força, orgânica e psíquica. Mas como assim? Porque uma obsessão também vai levar à doença física. Ela começa no campo mental, sutilmente, gradativamente vai entrando no campo mental, no psiquismo, né? E se não for cuidada, ela vai começar a atingir os órgãos físicos por uma série de fatores, cada qual com a sua fraqueza, vamos dizer assim, cada corpo tem as suas características, e a hora que atingir a parte orgânica, né, já vem na psíquica e orgânica, aí fica muito mais difícil, ou como dizer assim, a cura ou amenizar aquele processo. Um obsediado que entrega o corpo sem resistência moral. Meus irmãos queridos, vão prestar atenção nesse parágrafo, ele é fantástico. Olha, o obsediado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia, esse malfeitor, poderá renunciar à posse daquele instrumento que não lhe pertence, deixando aquele instrumento esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa utilizá-lo novamente nas finalidades sagradas da vida. Como que nós vamos entender isso? Vamos lá. Vamos fazer uma comparação bem singela para a gente entender o que o Emmanuel quis nos dizer nesse parágrafo. Aquele que entrega o corpo, obsediado que entrega o corpo sem resistência moral. Como assim? Ora, vamos imaginar o alcoólatra. Né? Ele vai se entregando, não sei o que, a vida é assim mesmo, está uma droga. Aí ele bebe quando está alegre, bebe quando está triste, bebe para comemorar, bebe quando o time ganha, bebe quando o time perde, enfim, sempre há um motivo, né? Ou seja, não tem uma resistência moral para falar, não, peraí, eu vou tomar minha cerveja final de semana, eu vou tomar meu vinho quando tiver uma reunião social, mas não, é todo santo dia. Vai chegar um dia que aquele instrumento, ou como o Emmanuel comparou aqui do violino, na mão do malfeitor que não sabe manipular, o que vai acontecer? Aquele instrumento vai começar a estragar, a se deteriorar. O nosso corpo físico tem um prazo de validade, né? E quando começamos a ingerir ou colocar para dentro coisas que não fazem parte do cotidiano das células, o que vai acontecer? Nós vamos pegar uma cirrose hepática, nós vamos ter problema no fígado, vamos ter problema no cérebro, vamos ter problema de pressão alta, vamos ter problema cardíaco, enfim, uma série de problemas orgânicos em virtude do excesso de álcool. Aí lá na frente nós resolvemos parar. Uma forma de não vou beber mais, não vou mais fazer uso do álcool, porque não está me fazendo bem. Só que aí quando nós devolvemos esse instrumento para o dono, verdadeiro dono que é o espírito, o que ele vai poder fazer com o corpo todo escangalhado, todo esfacelado? Né? Porque depois que a possessão passa,
Não adianta mais tirar o chapéu. Nós estamos pegando um exemplo do alcoolismo, mas também vamos pegar o tabagismo. A mesma coisa. Depois que o pulmão está todo esculhambado em virtude da nicotina, benzopireno, alcatrão, uma série de outras químicas, resolvemos parar. Mas já estragou. Para consertar aquilo vai ser muito difícil. Ah, mas você está falando do álcool, do fumo. Sexolatria, a mesma coisa. Por vezes aquele corpo já teve N doenças sexualmente transmissíveis, ou, pior ainda, machucou sentimentos, pisou em corações. Vai trazer consequências terríveis, o instrumento vai estar esfacelado. Quando voltarmos para a casa do papai e falar o que você fez com o corpo que eu te dei, que eu te emprestei. Olha como que você está devolvendo. É mais ou menos isso. Não estamos criticando quem fuma, quem bebe. Não. Estamos estamos colocando como exemplo os excessos. Até água fluidificada em excesso faz mal, como a gente costuma brincar na nossa casa. Então, tudo em excesso faz mal. E quando Emmanuel diz que quando a gente entrega sem resistência moral, porque conhecimento nós temos. Nós não temos essa resistência. Poxa, está me fazendo mal, por que eu estou insistindo em continuar? Porque nós não temos a resistência moral ainda. Né? Por isso que de vez em quando a gente embarca em cada canoa furada que só por Deus, não é verdade? Vamos continuar. O tema obsessão e desobsessão é muito procurado na casa espírita, uma vez que ainda é o principal viés que traz os futuros assistidos a aportarem na casa espírita. Meus irmãos queridos, vocês conhecem alguém que foi para a casa espírita, chegou lá e falou, olha, eu vim aqui porque eu amo Jesus demais da conta. E quero dar a minha parcela de contribuição para aqueles que necessitam. Eu estou muito bem, mas eu quero ajudar porque eu quero viver o Evangelho na sua maior essência. Olha, se alguém conhecer, por favor, me apresente esse cidadão ou cidadã. Porque até hoje, nesse pouco tempo que a gente está labutando no movimento espírita, nós percebemos que só aporta na casa espírita aqueles que já passaram por tudo quanto foi tratamento, tentativa de resolução, na parte religiosa, quanto na parte médica, na parte psicológica. Já chega lá já em frangalhos, porque já se esgotou, né? Esgotou as tentativas. Aí quando chega na casa espírita, ainda alguns já chegam ainda meio envergonhados, porque o que vão dizer de vê-lo numa casa espírita, né? Nós vemos muito isso. Vamos continuar? Quando se observa o processo obsessivo apenas do lado da matéria, é o que muito de nós fazemos, muitos julgam o obsessor como um perseguidor sem escrúpulos, que deve ser banido da companhia do obsidiado e a questão se resolve. Espera um pouquinho. Nós temos que primeiro entender que se existe obsessor é porque eles são atraídos. Por quem? Pelo obsediado. Nós somos o chamariz desses nossos irmãos que ainda estão equivocados da lei, na erraticidade. Mas como que você fala assim? Olha, vejam bem, vamos imaginar, nós acabamos de falar agora há pouco do álcool, do fumo e do sexo, tá? Da sexolatria. Vamos imaginar um espírito desencarna no auge do alcoolismo. Esse vício, essa necessidade do álcool que o corpo reclamava, após o desencarne, vai continuar reclamando. Ele vai continuar necessitando daquilo. Só que, do outro lado, não tem as conveniências 24 horas. E aí? Como que ele vai fazer? Disputar a tapa com outros viciados? O quê? Os vapores etílicos que exalam do corpo de um outro alcoólatra que está encarnado. Ou seja, eles são atraídos novamente não por alguém que nunca bebeu,
Não, eles são atraídos por aqueles que estão fazendo uso do vício, do álcool que eles tanto precisam. Aí nós tornamos um copo desses espíritos. Então, quando a gente fala que nós somos o imã que atrai esses companheiros, é nesse aspecto. Ah, mas então é só no álcool, então eu não bebo. Não. No álcool, no fumo, na droga, na sexolatria, na maledicência, no falar mal da vida dos outros, nos pré-julgamentos, nos nossos vícios morais, tudo isso atrai esses companheiros do outro lado da vida que se comprazem no mesmo padrão vibratório, que se comprazem com as mesmas coisas que a gente gosta. Ah, mas eu gosto de Jesus, eu gosto do Evangelho, eu gosto de trabalhar ajudando as pessoas. Quem eu vou atrair? Os espíritos que têm os mesmos gostos. Entendemos agora como que não é tão difícil entender? E outro detalhe, nós estudamos que na encarnação não existe nem vítima, nem inocente. Portanto, aquele que está ali sofrendo, sentado, pedindo pelo amor de Deus, me ajuda, ele não é coitadinho, ele não é vítima, de jeito nenhum. Não é o fato de expulsar, entre aspas, o espírito que a questão vai se resolver, de jeito nenhum. Muitas vezes o espírito está tendo a oportunidade ali de ser auxiliado. O espírito se dita obsessor. É auxiliado, é encaminhado, é esclarecido. Aquele cidadão que está ali cabisbaixo, né, pedindo para se libertar daquele demônio, daquela coisa ruim, que não o deixa dormir, que o perturba e coisa e tal, e que traz pesadelo, aquele espírito é encaminhado. O cidadão não muda em 1 milímetro o seu modo de agir, o seu modo de pensar. O que vai acontecer? Passaram-se alguns dias, aquele espírito foi socorrido, aquele cidadão vai ter companhia de um outro, porque vai vibrar no mesmo padrão. Talvez o outro até um pouquinho mais rude. Então, não é o espírito o culpado, nem o encarnado o culpado. Os dois têm algo em comum que os atrai. Então, tem que esclarecer um, esclarecer o outro, para que os dois se melhorem, para que os dois se perdoem, para que os dois se ajeitem, se ajustem. Lembram-se da passagem de Jesus no Evangelho, em que ele diz: acerte com o seu adversário enquanto você está a par com ele. Lembram-se? Justamente para não acontecer esses processos que estão acontecendo de obsessões terríveis agora. Porque se nós agora, nesse lado da matéria, tivemos um desentendimento com outro coração, se nós sentarmos com essa pessoa, vamos ver quem eu sou culpado, você é culpado, de onde surgiu, vamos conversar, vamos acertar isso aí. Se eu errei, me perdoe. Acertamos com ele aqui agora, nós não vamos ter problema do outro lado da vida. Agora, se eu deixo para lá, guardo o mago, eu quero que ele se exploda. Se ele desencarnar primeiro que eu estou ferrado. Né? Porque aí ele vai ter um livre acesso ao meu campo vibracional. E se eu estou magoado, ele também está, o que vai acontecer? Semelhante atrai semelhante. Aí nós vamos ter problemas de quê? De obsessão mútua. Não é verdade? Difícil é para muitos aceitar ou mesmo acreditar que a obsessão nada mais é do que o mais antigo processo educativo pedagógico da Escola de Expiações e Provas de Gaia. Mas como assim? Processo educativo e pedagógico? O fundador da nossa casa espírita, ele costuma dizer, ele está bem velhinho, o senhor Luiz Leal. Ele diz assim: não, meu irmão, não existe obsessor, o que existe são instrumentos do Cristo. No começo a gente falava, mas será que instrumentos do Cristo ficavam? Mas hoje nós estamos entendendo, realmente é instrumento do Cristo. Né? Porque são corações também que recebem tanto amor do Pai quanto nós. É filho de Deus também. São usados pela misericórdia divina para que nós possamos caminhar juntos no rumo certo.
Continuando esse pedacinho aqui, para terminar. Vivemos assim frequentemente na companhia de nosso anjo de guarda, que é sempre o mesmo nesta encarnação. Talvez até nas próximas ou das anteriores, nós não sabemos. Vivemos na companhia do anjo da guarda e de um obsessor, que frequentemente nos faz a corrigenda necessária para que trilhemos caminhos melhores. Sabe aquela vozinha que muitas vezes fala, poxa, não faz isso, a gente vai e faz, teima, né? A reação daquela ação nada mais é do que um amiguinho desse, que a misericórdia divina nos colocou como um educador pedagógico dessa escola de expiação e prova. E mesmo assim, por vezes, nós teimamos e fazemos ao contrário. E esse fazer ao contrário que faz com que a gente venha a acumular sofrimentos, aflições, desajustes, né? Mau humor e uma série de outras coisas que nos atrapalham nessa caminhada a nossa caminhada evolutiva. Nós estamos agora num processo muito rápido em virtude dessa transição. Mas que nós vamos conversar na próxima quarta-feira sobre isso, né? Do porquê desse processo estar mais rápido. Mas analisem bem como que é gostoso a gente entender, né? E é difícil de aceitar, como diz aqui, né? Que a obsessão é o mais antigo processo educativo pedagógico da escola de expiação e prova, da nossa querida escola, a Terra, chamada de Gaia. Meus irmãos, deu o nosso tempo. Hoje, semana passada, não consegui despedir em virtude de que cessou de repente nosso slide. Me perdoem, né? Mas hoje deu o nosso tempo. Eu quero agradecer a paciência de vocês, desejar uma excelente noite, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, né? Nos guarde e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração de todos.